Olá, sou Gabriela Nogueira Casal e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre o sacramento, falando sobre o sacramento da confirmação e introduzindo o sacramento da Eucaristia. Vamos começar com a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, falando sobre o sacramento da confirmação. O que é a confirmação? Então, a confirmação é o sacramento que completa o batismo e pelo qual recebemos o dom do Espírito Santo. Então, quem se decide livremente por uma vida como filho de Deus e pede o Espírito de Deus sob o sinal da imposição das mãos e da unção com o crisma, com o óleo do crisma, obtém a força para testemunhar o amor e o poder de Deus com palavras e atos. Ele agora é um membro legítimo e responsável da Igreja Católica. Então, tal como no Pentecoste o Espírito Santo desceu sobre a comunidade dos discípulos, então reunida, também agora o Espírito Santo vem a cada batizado que pede à Igreja o dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo encoraja-o e fortalece-o para uma vida de testemunho por Cristo. Quando um treinador manda um jogador de futebol para o campo, põe-lhe a mão sobre o ombro e dá-lhe as últimas instruções. Assim também se pode compreender a confirmação. Nos é posta a mão, entramos no campo da vida. Então, pelo Espírito Santo, sabemos o que temos a fazer. Ele nos motivou até a ponta dos cabelos. O seu envio nos ressona no ouvido. Sentimos a sua ajuda. Não frustraremos a sua confiança e decidiremos o jogo por ele. Agora é só ter vontade e escutá-lo. Na confirmação, a matéria do sacramento é o óleo do crisma e a fórmula são as palavras ditas pelo bispo. Então, o crisma, ele é composto de óleo de oliveira, um azeite perfumado com resina balsâmica, e na manhã da quinta-feira santa, o bispo consagra-o para ser utilizado no batismo, na confirmação, na ordenação dos sacerdotes e dos bispos e na consagração dos altares e dos sinos de todo aquele ano litúrgico. Então, o óleo representa a alegria, a força e a saúde. Quem é ungido com crisma deve difundir o bom perfume de Cristo. E o óleo também, ele, nos tempos antigos, era usado por aqueles homens que lutavam. Eles untavam o corpo todo com óleo. E aquilo os preparava para não serem pegos pelo inimigo, para que eles conseguissem escapar das mãos do inimigo, do adversário. E então, quando nós recebemos essa unção com óleo, isso representa também que nós adquirimos a capacidade de escapar das insídias do inimigo, do demônio, né? E o que diz a Sagrada Escritura sobre o sacramento da confirmação? Já no Antigo Testamento, o povo de Deus esperava a difusão do Espírito Santo sobre o Messias.
Jesus viveu a vida num especial espírito de amor e de perfeita união com seu Pai no céu. Esse Espírito de Jesus era o Espírito Santo que o povo de Israel almejava. E era o mesmo Espírito que Jesus prometera aos seus discípulos, o mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos no dia do Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. E é esse mesmo Espírito Santo de Jesus que vem sobre cada pessoa que recebe o sacramento da confirmação. Então, logo nos Atos dos Apóstolos, escritos poucas décadas após a morte de Jesus, vemos São Pedro e São João numa viagem de confirmação. Ambos impuseram as mãos sobre os novos cristãos que antes tinham sido apenas batizados no nome do Senhor Jesus, para que o coração destes ficasse cheio do Espírito Santo. Então, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, que, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Estavam somente batizados em nome do Senhor Jesus. Isso está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 a 16. Então, o que acontece na confirmação? Na confirmação é marcado na alma de um cristão batizado um selo indelével e eterno que só se pode receber uma vez. Então, ser confirmado significa fazer um acordo com Deus. O confirmando diz: sim, eu creio em ti, meu Deus. Dá-me o teu espírito para que eu te pertença totalmente. Nunca me separe de ti e te testemunhe com o corpo e com a alma, durante toda a minha vida, em obras e palavras, em bons e maus dias. E Deus diz: sim, eu também creio em ti, meu filho, e te darei o meu espírito e até a mim mesmo. Pertencer-te-ei totalmente, nunca me separarei de ti, nesta e na vida eterna. Estarei no teu corpo e na tua alma, nas tuas obras e nas tuas palavras. Mesmo que me esqueças, estarei sempre aqui, em bons e maus dias. Então, nós devemos pedir mesmo na nossa oração: criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme, como diz no Salmo 51. E quem é que pode ser confirmado e o que é exigido de um candidato à confirmação? Então, pode ser admitido à confirmação qualquer cristão católico que tenha recebido o sacramento do batismo e esteja em estado de graça. E estar em estado de graça significa não ter cometido nenhum pecado grave, nenhum pecado mortal que tenha nos separado de Deus. Mediante um pecado grave, separamos-nos de Deus e só nos podemos reconciliar com Ele através da penitência. Um jovem cristão que se prepara para a confirmação encontra-se numa das mais importantes fases da sua vida. Ele fará tudo para apreender a fé com o seu coração e o seu entendimento. Rezará pelo Espírito Santo, só e juntamente com os outros. Se reconciliará consigo, com as outras pessoas do seu meio e com Deus através do sacramento da penitência, que também aproxima de Deus quando se cometem pecados menos graves, os pecados veniais, que nós veremos mais à frente. Então, quando um adulto vive o catecumenato, quando ele passa pelo catecumenato, em geral ele pode receber ali o batismo, o sacramento
Eucaristia pela primeira vez e o sacramento da confirmação. Mas isso é opcional, ele pode receber esse sacramento da confirmação em um outro momento. E quem pode confirmar? Então, o sacramento da confirmação é normalmente presidido pelo bispo. Por razões pastorais, o bispo ele pode incumbir determinado sacerdote de celebrar esse sacramento. Em caso de morte, qualquer sacerdote pode fazer.